Números 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que, quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado e, se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço que ele venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Balaão, a jumenta e o anjo. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão.
Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes?" Ele respondeu: "Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo." Então a jumenta disse a Balaão: "Por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você?" "Não", respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: "Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é quem vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva." Então Balaão disse ao anjo: "Eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa." O anjo respondeu: "Vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser." Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Balaque recebe Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: "Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem?" Balaão respondeu: "Mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais." Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. A primeira profecia de Balaão. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Cantares 2. Eu sou a rosa dos campos de Saron, sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas, e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças, e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem, pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Segunda canção. Estou ouvindo a voz do meu amor, ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corço. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer, e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. O meu querido é meu, e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corço, nos montes de Beter. Mateus, capítulo 22,
versículo 23. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Feche os seus olhos, caso você possa, onde você estiver, e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua graça infinita, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Jesus, perdoa porque muitas vezes nós não Te colocamos como o centro das coisas. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no centro, Pai, como preocupações, dificuldades, e esquecemos, Deus, do que realmente importa. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por ter o que comer, por ter o que vestir. Obrigada pelo básico. Obrigada porque o Senhor sempre supre o que nós necessitamos. E o Senhor faz ainda mais do que nós imaginamos. Obrigada, Senhor, por tudo. Vai trazendo cura, Pai, trazendo cura para quem está escutando agora, nesse momento. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu nome, cremos que o Senhor pode fazer. É assim que nós te oramos, te agradecemos. Amém.